Olá, alunos! Estamos de volta ainda com nossas aulas falando sobre o Excel 2013 e nós vamos dar continuidade ao estudo dos botões que nós encontramos através das guias do Excel. Então, continua comigo e vamos lá acompanhando. Agora nós vamos novamente falar sobre clique na guia página inicial do Excel 2013. Aqui dentro nós vamos encontrar este grupo chamado número e dentro desse grupo nós vamos encontrar um botão chamado separador de milhares. Deixa eu ampliar aí então para te enxergar bem. Esse botão chamado separador de milhares, acompanha aí na tela primeiro a localização do botão. Então repetindo, clicando lá na guia página inicial, nós temos um grupo chamado número. E aí dentro desse grupo número tem esse botão que tem esses três zerinhos aqui, que é o botão separador de milhares. O que faz então esse botão chamado separador de milhares na prática aqui do Excel 2013? Primeiro, eu vou digitar três valores na célula A1, A2 e A3, e aí nós vamos verificar o que faz de fato o botão separador de milhares. Então acompanha comigo aqui, vamos digitar o valor 34, o valor 78.900 e vamos botar 78.943 e ali na outra célula vamos botar 5.678. Então nós temos três valores aqui digitados na célula A1, A2 e A3. E agora nós vamos clicar no botão separador de milhares. Vamos fazer isso comigo agora. Atenção, cliquei. O que ele fez? Percebe? Quando tu clicou no botão separador de milhares, ele colocou separador de milhar quando necessário, que é esse pontinho que aparece depois do 78 e também esse outro pontinho que aparece depois do 5, aqui em 5.678. Então, o botão separador de milhares, ele coloca separador de milhar só quando necessário. Percebe que ali no valor 34, como não foi necessário, não apareceu o separador de milhar. Já podemos observar isso na prática, né? Outra dica importante aqui, deixa eu só regular, outra coisa importante é que ele coloca também vírgula e duas casas decimais. Então, além de colocar o separador de milhar quando necessário, ele adiciona vírgula e duas casas decimais, como a gente pode observar. Vamos repetir a operação? Vem comigo então. Os valores que eu havia digitado eram esses, 34, 78.943 e os 5.678. Percebe que esses valores eles não têm separador de milhar, não tem o pontinho ali separando o milhar, não estão com vírgula e duas casas decimais. Né? Mas quando eu clico agora no botão separador de milhares, eu vou fazer isso agora, aparece separador de milhar quando necessário, vírgula e duas casas decimais, em todos esses valores, a não ser no 34, que só ficou vírgula e duas casas decimais, porque ali não é necessário colocar o separador de milhar. Então ele coloca separador de milhar sim, mas só quando necessário, isso a gente acabou de observar. Tá? Outra coisa importante, quando a gente usa o botão separador de milhar, tu vai perceber aí ampliado, e eu quero te mostrar ampliado, acompanha na tela, nós temos aqui a categoria contábil aparecendo. Quando a gente clica no botão separador de milhar, ele também formata as células para o padrão contábil. Só que a diferença é que quando tu usa o botão separador de milhar, ele formata de fato as células para o padrão contábil, como está aparecendo lá em cima, só que sem exibir o símbolo da moeda. Porque quando a gente clicou no botão formato de número de contabilização nas aulas anteriores, ele colocou para o padrão contábil exibindo o R cifrão, que era o símbolo da moeda. Quando tu clica no botão separador de milhares, ele também formata para o padrão contábil, só que sem exibir os símbolos de moeda. Então tem que cuidar muito isso. Tanto o botão separador de milhares, quanto o botão formato de número de contabilização, os dois botões formatam as células para o padrão contábil, como nós estamos enxergando lá em cima na formatação indicada. No entanto, quando tu clica no botão separador de milhar, é a formatação contábil sem exibir o símbolo da moeda. No nosso caso, no Brasil, sem exibir o R cifrão, como a gente acabou de observar. Então, o que ele faz é só separador de milhar quando necessário, vírgula e duas casas decimais, mas ele não coloca os símbolos da moeda, como nós estamos visualizando aí nessa imagem, ok? Então esse foi o estudo do nosso botão separador de milhares. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve ali no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!